Bom dia, meu nome é Paulo Gabriel, sou da escola 123 e hoje vamos executar um trabalho de bússola caseira do professor Vinícius. Para a gente executar esse trabalho, vamos precisar de uma agulha, um prato ou então pode ser uma vasilha com um pouco de água, um pedaço de papel toalha ou então de papel higiênico e um aplicativo no seu celular de bússola e também um ímã. Bom dia, meu nome é Igor, sou do terceiro C. Agora eu vou apresentar as perguntas do trabalho de física do professor Vinícius. Então, respondendo as perguntas do grupo 7, número 25. Como funciona a ressonância nuclear magnética? Então, é utilizada uma tecnologia de ponta que estimula e detecta a mudança na direção do eixo de rotação dos prótons encontrados na água que compõem os tecidos vivos. Essas moléculas são captadas pelo aparelho de ressonância e reproduzidas no computador para avaliar o resultado obtido. Respondendo à pergunta número 26, recentemente a China criou um ímã mais poderoso do mundo. Explique como ela fez isso. Então, esse tipo de ímã usa duas maneiras diferentes para criar um campo magnético. Um anel supercondutor externo e um ímã bitter resistivo interno. O que é um ímã baseado em placas empilhadas? Respondendo à questão número 27. Como podemos isolar a antimatéria utilizando ímãs superfortes? Então, para armazenar os pósitrons por tempo suficiente, Smith compõe a criação de um container repleto de nitrogênio e hélio líquidos, em temperaturas tão baixas que as interações entre as substâncias e a antimatéria não produzirão explosões. Respondendo à questão número 28, como podemos utilizar ímãs permanentes para gravar informações em discos rígidos de computadores? Os discos magnéticos de um disco rígido são cobertos por uma camada magnética extremamente fina e, na verdade, quanto mais fina for a camada de gravação, maior será a sua sensibilidade e, consequentemente, maior será a densidade de gravação permitida por ela. A bússola caseira aponta para o norte porque ela é sensível ao campo magnético terrestre, que tem orientação aproximadamente norte-sul. Esse campo é gerado pelo movimento dos fluidos do núcleo da Terra, que é composto principalmente do ferro líquido e níquel. Esses materiais são condutores de eletricidade, portanto, geram um campo magnético que, quando são movidos por corrente elétrica. A agulha magnética da bússola é um pequeno ímã que é sensível ao campo magnético da Terra. Quando a agulha é magnetizada e colocada em uma superfície que permite a sua livre rotação, ela se alia com o campo magnético terrestre, apontando para o norte magnético. Vale ressaltar que o norte magnético não coincide exatamente com o norte geográfico, que é a direção do Polo Norte. A diferença entre essas duas direções é chamada de declinação magnética, que varia dependendo da localização geográfica. Por isso, para obter uma leitura precisa de direção, é necessário levar em consideração a declinação magnética da região. O movimento do canudo em relação ao ímã é causado pela interação entre os campos magnéticos produzido pelo ímã e pelo canudo. Quando um campo magnético varia em relação ao condutor, no caso do canudo, é gerada uma corrente elétrica no condutor. Essa corrente elétrica, por sua vez, gera um campo magnético que interage com o campo magnético original, produzindo uma força que fez o canudo se mover. No caso específico do canudo e do ímã, o movimento ocorre porque o campo magnético do ímã é forte o suficiente para gerar uma corrente elétrica no canudo. Essa corrente elétrica, por sua vez, gera um campo magnético
que interage com o campo magnético do ímã, produzindo uma força que faz o canudo se mover em direção ao ímã.